Dentro desse contexto, sobre a questão das doenças, o livro ele deixa bem claro, é bem interessante. Só mostrando novamente para vocês aqui o livro Doenças ou Transtornos Espirituais. O que acontece, gente? Nós temos a nossa matriz mental. Dentro da nossa mente espiritual, tudo o que já aconteceu com a gente está arquivado, logicamente, na nossa memória espiritual, certo? E todos os registros das nossas ações, elas ficam ali arquivadas em nosso espírito, não importa o corpo que você reencarne, não importa o planeta em que você reencarne, seu arquivo vai com você para onde você estiver. Em que planeta você estiver, em que universo você estiver, ok? E automaticamente, como esses registros estão no nosso espírito, qualquer corpo que a gente vá usar, automaticamente nosso espírito faz um download, né? Não exatamente um download, né? Mas faz uma espécie de... O nosso corpo, na verdade, pronto. Nosso corpo faz o download dessas informações do espírito. Né? Nosso espírito transfere essas informações célula a célula para o novo corpo físico que a gente vai utilizar. Então, por isso que eu disse que não importa o corpo que você vai reencarnar, se você tiver um déficit energético, esse déficit energético ele vai estar ele vai estar registrado dentro das células do seu corpo físico, ok? E aí, por isso que, e se eu for um clone? E se eu mudar de corpo? E se eu for para um outro planeta? Não importa. Seu espírito tem essas informações. Alguém aqui já assistiu aquele filme A Hospedeira? No filme A Hospedeira mostra bem uma situação como essa que eu estou falando para vocês. Existe uma mônada, certo? E aí ela entra, né? Ela entra dentro de um corpo físico. Só que a mônada anterior do corpo físico, ela ainda continua existindo. E aí ficam como se fossem duas mentes dentro de um corpo só. Só que na realidade isso não acontece nesse caso, entendeu? A gente quando vai reencarnar, a gente faz o download pro corpo físico de todo o nosso histórico. Então o corpo físico ele vai se readaptando de acordo com os nossos registros kármicos. Então por isso que não tem como você fugir, não tem como você burlar. É lógico, salvo quando você pratica boas ações, quando você começa o despertar da consciência, esses registros podem ser modificados, entendeu? Mas na nossa mente, todos esses registros estão lá. E aí o que acontece? Quando a gente reencarna, a memória celular espiritual transfere essas informações para a memória celular corporal. Como eu disse, seu corpo faz o download das informações e uma espécie de, como é que eu posso dizer, gente, me fugiu o nome agora, faz todo um reajuste, certo? Se adaptando àquela realidade ali. E aí nascem então os karmas, nascem então os reajustes, ok? E de acordo com o nosso padrão mental íntimo da atual existência, se ele for pessimista ou se ele for otimista, essas doenças, esses déficits, eles vão se manifestando com mais força ou com menos força, ok? Então, o que acontece? O nosso corpo físico, né, a partir do momento que a gente reencarna, ele sofre alterações celulares o tempo inteiro. Que a nossa mente, ela vai trabalhando, ela vai criando, mesmo a gente na fase de bebê, na fase infantil, mesmo sem consciência nenhuma disso, nosso espírito vai fazendo esse trabalho e nosso corpo vai se reajustando, vai se adaptando à realidade do espírito. E aí, então, nós temos as doenças que são passageiras e nós temos as doenças que são kármicas. Por quê? Porque nosso padrão mental é que as ativa,
certo? Essas doenças, muitas vezes a gente até tem a predisposição, mas o nosso padrão mental, ele vai ser um fator determinante para ativar ou não, ok? E aí, no caso dessas doenças passageiras, vou dar um exemplo, eu tive, na minha infância, asma. E aí eu fiz um tratamento homeopático, certo? E eu consegui me curar. Então, eu tinha aquela predisposição para asma, certo? E aí, com os recursos físicos necessários, e aí com a questão do reajuste do meu padrão mental, mesmo sendo na fase infantil, certo? E muitas vezes até a doença na fase infantil ela é até melhor de ser tratada do que quando em nós adultos, certo? A criança ela tem uma facilidade de lidar melhor com essa questão, tipo assim, por quê? Porque a criança, quando ela adoece, ela não tem aquela coisa de vitimismo. Ai, por que que isso aconteceu comigo? Ai, coitadinho de mim, isso é uma injustiça. A criança não tem esse tipo de pensamento, certo? Ela entende de uma forma totalmente diferente esse processo de doença. Então, nós adultos, por conta desse vitimismo, a gente muitas vezes piora a nossa condição. A gente piora nosso déficit e ele aumenta. Entendeu? Então, por isso que essas determinadas doenças passageiras, uma gripe, por exemplo, quando você pega uma gripe, muitas vezes foi exatamente um déficit energético seu momentâneo, certo? Às vezes você baixou o seu padrão mental, com muito pessimismo, com reclamação, com vitimismo, mania de querer ser o que não é, de negar a realidade de determinadas coisas. Então você adensa seu padrão mental. E aí você fica predisposto a determinadas doenças, certo? Enfim, virais então nem se fala. Então muitas vezes acontece isso. E do ponto de vista espiritual, essa é a explicação. Você pode ver, tem gente que vive doente, sabe? É uma gripe por cima da outra, é uma situação por cima da outra e parece uma coisa. Além do que, como eu disse no vídeo anterior, o nosso sistema imunológico, ele é regido pelo espírito. Então, se o espírito não está bem, logicamente o nosso sistema imunológico também não vai estar, ok? E aí o que? O nosso padrão mental, que reflete a culpa, o medo e o remorso, eles são gatilhos que ativam determinadas doenças, que nos colocam à predisposição para determinadas doenças. Por isso que a gente sempre fala na questão da gente gerar bons pensamentos e gerar bons sentimentos. Toda vez que a gente tem bons pensamentos, que a gente tem bons sentimentos, isso fortalece nosso sistema imunológico e a gente, eleva o padrão mental. Então, a gente consegue fazer essa alteração celular sem nem perceber, sem nem se dar conta, ok? Então, assim, as doenças, elas servem para nos chamar a atenção de que, alguma coisa está errada e eu preciso verificar o que é. E muitas delas têm uma ligação muito estreita com a questão emocional da gente, uma questão psicológica, certo? E elas visam a questão desse nosso aprendizado, aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas situações. E não existe uma coisa maior do que atrai doença do que você não aceitar determinadas coisas. Você diz aqui da boca pra fora, não, eu tô aceitando. Tô aceitando, mas por dentro você está remoendo, por dentro você não está processando determinadas situações, né? E aí a gente tem várias doenças emocionais, ou seja, que elas são desta existência, elas não têm necessariamente uma tendência kármica. E geralmente doenças crônicas, viu, gente, elas têm sim um significado já kármico, certo? Mas aí nós temos, é lógico que na nossa atual encarnação a gente também tem esse poder da gente se livrar de determinadas doenças, ou a gente ter determinadas doenças muitas vezes até desnecessárias, né? Pela questão dos nossos hábitos, pela questão da nossa alimentação, da nossa conduta, né? Tanto mental quanto corporal, ela faz toda uma ligação com as doenças que nós vamos vir a desenvolver ou não,
certo? E quando a gente consegue entender isso, a gente começa a ver as doenças como, na verdade, uma espécie de chamado, um alerta para que a gente mude nosso padrão, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa ter essa noção desse poder energético que a gente tem e que a gente precisa aprender, sim, a controlar. Então, depois, assim, então tá que muitas pessoas, depois que adoecem, como eu disse, elas começam a ter um entendimento totalmente diferente da vida, elas começam a ter um amadurecimento absurdo, determinadas lições, coisas que antes elas não viam, começam a ver. E muitas vezes esse despertar por conta da dor faz com que realmente, espiritualmente falando, a gente se eleve, certo? Porque realmente a gente acorda para as coisas que são realmente importantes. Então, assim, quando a gente passa por essas situações e a gente consegue passar de uma forma bacana, de uma forma resignada, de uma forma proativa, ou seja, de uma forma que a gente consiga realmente aprender a lição, nas próximas existências, pode ser ou não que a gente nem precise passar por essas situações novamente, certo? Que a gente já em próximas vidas, a gente venha a necessitar passar por outros tipos de lições, certo? Então, essas doenças, esses déficits energéticos, eles servem para isso, ó, pra gente se reajustar, pra gente se realinhar com o nosso eu interior, com a nossa divindade, com a nossa espiritualidade. E aí, quando a gente melhora, a gente começa a entender isso, que a gente melhora nosso padrão mental, que a gente começa a perceber a força dos nossos pensamentos, porque cá entre nós é muito, muito ruim, por exemplo, você cuidar de uma pessoa que ela é pessimista, porque ela pode tomar o remédio que for, ela pode tomar a vacina que for, mas aquilo ali muitas vezes não vai ter o efeito esperado, né? Então, tal que muitas vezes nos estudos, às vezes eles mostram aí que às vezes determinadas pessoas elas tomam placebo e conseguem ótimos resultados diante de determinada doença, porque o padrão mental determina muita coisa mesmo, certo? Então, assim, em próximas encarnações, quando a gente vence essa etapa desse déficit, em próximas encarnações, a gente vem com padrão mental diferenciado, a gente vem com padrão molecular também, né, modificado, e a gente vem com outros tipos de reajustes para fazer, mas ali naquela área a gente já não vai precisar fazer novos reajustes, entendeu? Então toda e qualquer doença ela visa isso, ela visa colocar no lugar determinadas coisas que não estavam. E claro que é todo um processo, claro que aqui ninguém gosta de estar doente. Embora tenha algumas pessoas, né, que tem uma tendência a tipo a imaginar todas as doenças possíveis, mas no fundo ninguém gosta, entendeu? Mas também quando a gente consegue se reajustar, que a gente consegue se reequilibrar, e é por isso que muitas pessoas melhoram bastante, por exemplo, com a questão da fluidoterapia dentro da casa espírita, da casa umbandista, da casa espiritualista. Porque com a fluidoterapia a gente auxilia a repor essas energias que estão em falta, né? Porque o doente, como eu disse, ele está em déficit, ele está com baixa energia, seja espiritual, seja corporal, certo? E aí, com a fluidoterapia, a gente consegue repor essas energias que são perdidas ao longo da doença. E como eu acrescento também sobre a questão do obsessor. Querendo ou não, a presença do obsessor durante muito tempo, perto da gente, né, eles também vão tirando, eles também vão, digamos assim, que sugando energias, e isso vai criando em nós, logicamente, um déficit. Então, quando a gente aprende isso, a gente começa a entender o mecanismo das doenças como uma forma de nos chamar a atenção para a gente observar as coisas que realmente são importantes. E muitas vezes só a vida material, só o nosso padrão, a nossa verdade, ela não é suficiente para ver toda a verdade.
Então, por isso que é importantíssimo, interessantíssimo essas situações, essas observações que a doutrina espírita nos traz para que a gente aprenda a lidar melhor com essas situações, ok? Super beijo, até o próximo vídeo.